Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, com muita informação, a gente vai agora a um giro informativo de repórteres via Skype. Quem fala com a gente agora é o repórter Jeremias Gomes. Bom dia, Jeremias. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias. Qual que é a informação que você traz aí pra gente? Bom dia, Luciano Teixeira. Bom dia, Priscila. Vamos dando início ao nosso jornal de hoje. Quem acompanhou os trabalhos do Legislativo Paulista nessa semana viu que foi uma semana de muito debate. Afinal de contas, é agora no mês de dezembro que se aprova e foi aprovado o orçamento para 2021, né? Todos os recursos aí garantidos para as mais diversas pastas para a administração pública em todo o estado de São Paulo. O orçamento, Priscila e Luciano, vocês devem ter acompanhado. Hoje é sexta-feira. Na quarta-feira já havia sido aprovado o texto básico, né? Mas depois de aprovado o texto básico, ele precisaria passar por essa redação final. E aí é uma outra votação que aconteceu na noite desta quinta-feira. Na noite de quarta para quinta-feira, os trabalhos terminaram praticamente 2 horas da manhã, a gente acompanhou, muitos de vocês eu vi que estavam ali acordados, acompanhando passo a passo, porque interessa a todos, né? E então foi aprovada a redação final. O orçamento desse ano para o ano que vem, 246 bilhões e 300 milhões de reais, um valor que é aí cerca de 3% superior ao orçamento que está sendo executado neste ano. Logicamente, se você descontar a inflação, a gente não teve aí nada de expressivo, mas eu considero, não é, Luciano, que até é razoável diante de uma pandemia. Agora, os próximos anos dirão como é que vai ser a recuperação da economia, porque você arrecada, né, e vai arrecadando e vai investindo, gastando, enfim. E a economia tem que voltar a funcionar para que tenhamos aí os recursos para todos os anos. Vocês acompanharam também, olha só, foram 15.161 emendas dos parlamentares desde que o projeto chegou na casa, né? Ele passou por 15 sessões para receber essas emendas e foram acatadas cerca de 3.000 emendas. E o meu Word fechou, então eu vou continuar aqui tentando abrir para vocês enquanto vocês resgatam aí. Pois batendo papo. Né, e tal. Enquanto você acha aí, quais foram as suas impressões aí sobre esse momento de votação do orçamento? Você que acompanhou, a gente viu, eu estava junto com você ali na madrugada vendo você acompanhar a sessão. O texto final foi votado ontem, não é isso? Exatamente. Agora consegui abrir aqui. Olha, então eu dizia que foram 15.000 emendas, 3.000 delas foram acatadas, e é bom destacar aqui para o pessoal entender como é que é mais ou menos a distribuição deste orçamento. Olha, os valores mais expressivos são para a administração geral do Estado, 83 bilhões, 346 milhões. Seguridade Social leva aí, desse pacote de 246 bilhões, leva 38 bilhões, 358 milhões, é o que paga aí as pensões, né, as aposentadorias e envolve aí as outras áreas da saúde. Embora os recursos para a pasta da saúde, esse seja separado da Seguridade Social. Então, Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, 41 bilhões, 848 milhões. Educação, no estado de São Paulo, é aí cerca de 30% do orçamento vai para a educação. Então, serão 35 bilhões 403 milhões, isso aí, logicamente, que para todo o ano de 2021, então é um recurso aí distribuído ao longo do ano. Área da saúde, que inclusive foi objeto aí de bastante debate na tribuna, né, porque muitos parlamentares queriam mais recursos para a saúde, inclusive diante da pandemia, serão destinados 23 bilhões 740 milhões de reais. Tem um destaque aqui, por exemplo, Tribunal de Justiça, o orçamento é de 12 bilhões e 58 milhões de reais. Fora aí o orçamento do Ministério Público, que é de cerca de 2 bilhões e 400 milhões, enfim, para a área da Justiça. Essa foi a aprovação, já a redação final do texto, então, no final, acho que a gente vai mostrar essa matéria no decorrer do jornal. O presidente encerrou, então,
a sessão legislativa. O que é a sessão legislativa? É o trabalho deste ano. A sessão quer dizer o período aí de 12 meses de trabalhos do Parlamento Paulista, que foi encerrado, então, nesta quinta-feira, entra em recesso e volta no dia 1º de fevereiro. Mas, é claro, alguns setores da casa continuam funcionando. A Rede Alesp vai continuar levando a informação para você todos os dias, né, durante dezembro e janeiro. A gente trabalhando aí para levar sempre a informação do que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo. Luciano e Priscila. Isso mesmo, né? A gente acompanhou no dia anterior, né, falando um pouquinho sobre a votação, a discussão, e às vezes a gente assiste, mesmo nós que estamos, né, todos envolvidos aqui com o Parlamento, com o Legislativo, às vezes a gente fica com um pouquinho de dúvidas também. Vemos ali, então, existem momentos que votam como será a votação, né? Votam não exatamente o orçamento, né? Então, é bacana ter também, no caso, Jeremias, que cobria, né? Hoje é sexta-feira, quarta-feira, né? O Jeremias que estava ali cobrindo e explicando, né? Colocando ali os GCs, explicando para a população realmente o que estava acontecendo. Para nós é diferente. O papel, às vezes, né? É difícil, às vezes, para o telespectador entender o que está acontecendo ali, né? E o nosso papel, muitas vezes, é estar ali, né, Priscila, explicando para o telespectador, explicando o que está acontecendo, qual que é o regimento interno, né, que são muitas informações. Esse é o nosso papel, o papel da Rede Alesp, é explicar para você que está em casa tudo que está acontecendo aqui, a forma que está acontecendo, para que você entenda um pouco mais, possa assistir a transmissão e saber quais são os momentos aí de votação, qual que é o trâmite, qual que é a ordem da casa. Exatamente. E por isso que é tão importante também o papel da Rede Alesp, né? Porque depois os jornalistas acabam mostrando para você que está em casa, explicando um pouquinho melhor de tudo que aconteceu, né? De tudo que realmente foi falado ali no plenário, a gente consegue traduzir um pouquinho para você que está em casa. Pode falar. Pois é, Priscila. Inclusive, você falando, eu me lembrei que a gente trouxe diversos especialistas para falar do orçamento, vocês também trouxeram, do Instituto do Legislativo Paulista, para poder detalhar como está sendo o orçamento do Estado. E durante a votação, vocês têm razão, porque tem ali, quando se pede a verificação de votação, muita gente fala, mas o que é uma verificação de votação? É para aqueles parlamentares que não estão no plenário, tomem conhecimento de que está tendo uma votação. Logicamente que estes termos muitas vezes são utilizados, estas condutas, para obstruir o projeto, né? Então se pede a verificação de presença para ver também se tem o número de parlamentares presentes, e aí é uma votação que vai e se repete porque você vota muitas vezes para colocar o projeto na primeira ordem, inverter a pauta. Muitas vezes você tem que votar a urgência para que ele possa ser colocado em pauta. Depois você vota o roteiro do projeto, que tem os itens. Primeiro vota, por exemplo, no orçamento. Votou o orçamento sem as emendas. Depois votam as emendas. Se tiver emenda aglutinativa, depois votam as emendas. Então, muitas vezes está votando e as pessoas pensam, já está votando. Não, votando um processo até que se caminha para o final, tem todo o trâmite para que possa ser efetivado a aprovação de todos os projetos. Se eu tiver tempo, eu queria falar um pouquinho dos projetos aprovados nesta semana. Acho que ainda tem tempo, né? Pode falar. Claro. Maravilha. Nessa semana foram tantas atividades, as comissões também ouvindo os secretários e a aprovação do orçamento, as contas do governador, tudo na última semana, e a gente foi divulgando aos poucos a aprovação dos projetos. Olha, nós tivemos o projeto de lei complementar 33 de 2020, esse de autoria da professora Bebel do Partido dos Trabalhadores, que trata do regime de dedicação plena e integral aos integrantes do ensino. Eu até vou achar aqui na página que eu estava olhando, que estava bem detalhado aqui, achei. Foi aprovado, então, da deputada Bebel e também do deputado Alex de Madureira, em conjunto, esse PLC 33 de 2020. Ele altera regras aplicáveis ao quadro do Magistério de Escolas Públicas de Ensino Integral. É uma permissão para que professores temporários sejam contratados em caso de necessidade de interesse público. Um projeto bem bacana para que, então, professores temporários sejam contratados em caso de necessidade de interesse público. Então, quando está na lei, fica bem mais fácil esse trâmite. Todos esses projetos aqui que eu estou falando ainda vão ser
encaminhados para o governador para sanção ou veto. Com exceção deste projeto aqui, olha, o projeto de resolução 19 de 2020. Este é de autoria da própria Assembleia Legislativa, então não vai ao governador. Ele foi apresentado pela mesa diretora e trata da modernização administrativa da Assembleia Legislativa de São Paulo. O próprio presidente, deputado Cauê Macris, foi à tribuna como deputado defender esse projeto, explicando que a burocracia é muito intensa e que as normas que tratam disso é de décadas atrás, então ele até explicava que para comprar determinado produto demora meses, passa por muitas aprovações de chefias, então muitas chefias de profissionais que são concursados serão extintas e vão ser reduzidas em vários setores para a administração ficar mais fluida e aí poder andar melhor o andamento, os trâmites internos da Casa Legislativa. Projeto de Lei 299 de 2020, esse é do deputado Gil Diniz, com coautoria do deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, do deputado Gil Diniz sem partido. Considera as atividades religiosas como essenciais em momentos de crises endêmicas e pandêmicas, como a Covid-19. Nós tivemos aí uma polêmica, por exemplo, templos podem abrir, não podem abrir. Então, esse é um projeto que, se aprovado, vai valer no estado de São Paulo, para que templos religiosos possam, mantidas as regras determinadas pela Secretaria da Saúde, pelas normas da Secretaria, eles possam abrir. Então, logicamente, deve ser com um certo distanciamento, enfim, mas vai considerar templos religiosos como essenciais para os trabalhos durante pandemias como essa que nós estamos vivendo. Pois bem, um outro projeto aqui, 718, esse do Executivo, permite parceria público-privada na gestão de eventos esportivos e sociais em prédio doado ao município de Itapira. Este de autoria do Executivo. Projeto de Lei 688 de 2020, esse do deputado Maurici, do PT, e também de Alex Madureira, recebeu o aval dos parlamentares na forma do substitutivo. O Estado passará a contar com a campanha Dezembro Verde em favor dos animais. Eu não sei se vocês têm animais aí. Tem, Luciano? Acho que você tem um gato, se eu não me engano. Tenho dois. Dois gatos. Então, esse projeto aqui... Eu falo que na pandemia está todo mundo mostrando, todo mundo está em casa, fazendo home office, né? A gente fica uma parte do tempo na Rede Alesse, aí a gente mostra os nossos animais de estimação. Nas empresas está muito comum fazer isso. Verdade. Quando eles não invadem também o cenário, né? Diga, Priscila. Quando eles também não invadem o cenário, né? Outro dia eu gravando lá, o meu cachorro conseguiu abrir a porta, sentou lá na cama, mas ainda bem não apareceu. Eu já segurei ele quietinho. Faz parte. Gato geralmente às vezes passa na frente. Esse trabalho home office tem trazido essas novidades aí. Mas olha só, esse projeto de lei Dezembro Verde, né? Ele ainda não entrou em vigor neste ano porque ainda vai à sanção do governador. Fica instituído no estado de São Paulo o Dezembro Verde, dedicado à campanha de combate aos maus tratos, abandono de animais e para promover a adoção e a posse responsável. Então, é um projeto importante que vai regrar toda essa questão da doação de animais, a posse responsável e a questão dos maus tratos dos animais. Você sabe que esses dias eu moro aqui na Zona Norte e eu sempre falo para quem é ativista dos direitos animais, né? Falar, todo mundo, devia ter um chip, né? Porque vira e mexe a gente vê, fugiu o cachorro, perdi o gato. Mas, Jeremias, né? Eu não sei se isso é caro ou não. Jeremias, tem. Hoje geralmente tem chip. Né? O gato, por exemplo, meus gatos são chipados na orelha. Então, e aí tem o nome do dono, o endereço, telefone, tem tudo. Mas você consegue rastrear ele, não? Eu acho que pelo chip, sim. Eu não tenho certeza para te falar. Mas eu acho que o chip, ele já... eu sei que tem as informações do dono. Olha, meu gato foi para a casa da minha sogra, daqui a pouco volta. Né? A gente vai ver no celular, não é difícil acontecer. Seria bacana. Mas então, eu estava descendo de moto e vi um cachorrinho, parei, falei, ele está perdido. Comecei a seguir ele, né? Aí segui, ele entrou dentro da delegacia aqui do Limão, se eu não me engano é o 40 Distrito Policial, e eu entrei junto na delegacia, aí falei com a policial, falei, acho que ele está perdido. Ela falou, não, esse aí
ele mora aqui, né? Olha o nome do cachorrinho, né? O B.O. E aí eu montei na moto e fui embora, né? Se tivesse chip, a gente não passava por essas questões. Então é muito importante que esse debate venha a público. O Dezembro Verde, provavelmente a partir de 2020, vai valer. É legal porque tem as campanhas, então é um tema que vai ser sempre retratado aí pelas mídias. E cada vez mais a gente vê que as pessoas têm essa consciência, mas aí com o regramento fica tudo mais fácil. A justificativa aqui do deputado é que o abandono e os maus tratos dos animais são crimes no Brasil, já tipificados em lei, e ainda assim ocorrem diariamente em todos os estados. E aí ele diz que é necessária a conscientização da população sobre as consequências do abandono, fala da necessidade de castração, os princípios de guarda, o papel de cada um em denunciar os maus tratos, e também que tomara um dia a gente tenha uma central para que todas as pessoas, quando vê cachorro perdido, possam, sei lá, tirar uma foto. Hoje usar a tecnologia, né? Não sei se dá para identificar o cachorro, mas eu vejo cachorros perdidos e a gente não sabe o que fazer. Começa a procurar na internet, tem um monte de entidade, aí você manda para uma, mas o cachorro, pelo que eu já conversei com amigos, se ele está aqui no meu bairro e ele se perde, ele vai parar muito longe. Então fica difícil naquele outro bairro você falar, tem um cachorro perdido, mas ele é lá da Zona Sul, enfim, né? Então uma central aí para acompanhar todos os cachorros perdidos aí, acho que seria bem interessante também, Luciano. Pois é, Jeremias. Você que tem animaizinhos. E o legal desse acompanhamento é que também evita o abandono de animais. Já que o cachorro, o gato, enfim, é chipado, a pessoa abandonou, né, vai voltar para essa pessoa. Então, isso também ajuda a combater o abandono de animais, já que se o animal estiver chipado e puder ser localizado. Então, é uma medida bastante importante e interessante. Para que... Obrigada, legal. Viu, Jeremias? Bom, eu vou ficando por aqui já e eu volto na programação. Então, esse é o projeto 688 de 2020, deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, que assumiu neste ano, a gente já conversou com ele, e volto na programação, se houver tempo, para falar dos outros projetos. Muito obrigado. Tá certo, Jeremias. Obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alerta.